Olá, crianças! Vamos continuar nossa atividade de hoje. Então, a gente vai pegar a nossa apostila Aprende Brasil e nós vamos abrir lá na página 25. Vamos lá? Nessa página aqui, 25, meus amores, olhe, aqui na página 25, vamos colocar a data, não esqueçam de pôr a data. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um fóssil. O que é um fóssil, professora? Lembra na aula passada que a gente viu que um paleontólogo, ele descobriu um fêmur, o osso da coxa, de um dos maiores dinossauros que já existiram no nosso planeta, o titanossauro. Muito bem, aquele osso que ele descobriu, a gente chama de fóssil, que são os restos mortais, são os restos dos animais que viveram há milhares de anos atrás. Então já foram encontradas muitas coisas, foram encontrados ovos, já foram encontrados ossos, dentes, tudo isso é fóssil. Até cocô, sabia que já foi encontrado? Pois é, olha aí, olha. Esse homem está fazendo escavação, tá vendo que ele usa esses martelinhos pequenininhos, tipo uma picareta pequena, pincéis, para não estragar, para não danificar o que eles estão encontrando. Olha, aqui eles encontraram fósseis, que são esses ossos petrificados, né? Que de algum animal que existiu há muito tempo atrás. Então é assim que a gente descobriu que os dinossauros existiram, através das escavações, encontrando os ossos deles, que são chamados de fósseis, porque eles estão petrificados, tá bom? Então vamos ver o que é um fóssil. São chamados de fósseis ou restos ou moldes mineralizados dos seres vivos que habitaram a Terra há muito tempo. Então, olha, os ossos, os ovos dos dinossauros, os dentes, tudo que a gente já sabe, já conhece, é possível saber, por isso que a gente sabe que os dinossauros existem, eles foram mineralizados, viraram tipo um mineral, porque a terra, o barro, protegeram eles. Por isso que a gente pôde descobrir, através de escavações, que existiram outros animais muito antigos antes da gente, até mesmo os primeiros seres humanos, né? Então, os cientistas, eles estudam esses fósseis, eles são chamados de paleontólogos, que são cientistas que fazem as escavações, que encontram os fósseis e depois descobrem de que espécie de animais eles são, o que eles seriam. Então, agora a gente vai entender um pouquinho como que acontece isso, como que ocorre a fossilização, como que um animal que vive, aí ele morre, e aí como é que os ossos dele viram fósseis? A gente vai descobrir isso agora. Vamos lá? Então, a gente vai no material de apoio, nós vamos destacar essa página aqui, ó. Estão vendo? Olha só, processo de fossilização. Como um ser vivo que viveu na Terra há milhares de anos vira um fóssil. Vamos descobrir? Então, destaquem essas pecinhas aí e vem junto comigo para a gente fazer juntos. Vamos lá. Muito bem, então, olha, eu já destaquei as minhas 5 imagens e a gente vai entender um pouquinho melhor como é que o dinossauro, que a gente descobriu que existiam os dinossauros através dos fósseis, dos restos deles, dos ossos deles, que ficaram mineralizados, ficaram protegidos pela terra, pelos minerais que tem na terra, e foi possível através dos paleontólogos, que são os escavadores, que descobrem e que estudam os fósseis dos animais, descobriram para nos contar para a humanidade que existiram animais tão fantásticos como os dinossauros. Então vamos lá. Aqui, ó, na figurinha número 1, na imagem número 1, como é que acontece o processo de fossilização desde a morte dos animais? Então, olha só, por exemplo, um dinossauro morre às margens de um lago. Então, onde que está aí a figurinha de um dinossauro que morreu perto de um lago? Vocês já identificaram? Então, olha só, o dinossauro ficou velhinho, tá vendo? Peraí que embaçou. Ele ficou velhinho e morreu perto de um lago.
Tá vendo? Ele viveu toda a vida dele e aí ele morreu. Como todo mundo morre, os dinossauros também morreram. Então, a gente vai colar essa imagem aqui na dica número 1. Vamos lá. Muito bem. Então, olha só. O processo de fossilização começa assim, ó. Quando o animal morre. Então, aqui um dinossauro. Tá dando para ver, meus amores? Um dinossauro morreu aqui perto de um lago. Tá vendo? Ele tá certinho, perfeitinho, porque ele tava vivo. Aí ele ficou velhinho e morreu, tá bom? E aí o que que acontece? Vamos ver a dica número 2. O corpo dele começa a afundar no lago. Então, qual é a figurinha em que o corpo do dinossauro começa a afundar no lago? Essa daqui, tá vendo? Olha só, o lago já tá quase cobrindo o corpo do dinossauro. Então, primeiro ele morreu aqui perto de um lago. Aqui, ó, ele começou a afundar no lago, tá vendo? Ó, o corpo dele começa a afundar lá no lago, certo? E o terceiro, as camadas de lama se depositam sobre ele. Então, se ele está afundando lá no lago, a água do lago junto com a terra formam a lama. Então, a água da lama começam a se depositar sobre ele. Então, olha aqui nessa imagem. A água da lama, ó, a lama começa a se depositar sobre ele, vai cobrindo o corpo dele. Por isso que ele não está mais verde, ele está ficando marronzinho, da cor da lama. Certo? Então, até aqui tudo bem. Então, olha, o dinossauro morreu perto do lago, aí o corpinho dele começa a afundar, aí a lama começa a cobrir o corpinho dele, tá vendo? Número 4. Aos poucos, as partes moles do corpo dele vão se decompondo. Aos poucos, o corpinho dele vai se decompondo. A pele, os órgãos vão se decompondo. Qual que é a figurinha que a gente vai fazer isso? Essa daqui, ó. Vejam. Vamos ver se dá para focar direitinho. Pera aí. Deixa eu colar aqui. Se vocês olharem bem direitinho, ó. A parte do corpinho, tá vendo que dá para ver ainda a cauda dele? Ó. Deixa eu focar aqui, peraí. A cauda dele, ó, tá vendo que ainda tem pedacinhos de peles. Então, o corpinho dele vai se decompondo, vai se soltando, né? E o que vai ficando? As partes mais duras, que são os ossos. Estão vendo? Então, aos poucos, a pele, a parte mais mole do corpinho dele, que é a pele, vai se soltando do corpinho dele. E vão ficando os ossos. E por último, as partes duras, como os ossos e os dentes, se transformam em rocha, em pedra, porque se misturou com a lama, se misturou com a água, se misturou com a terra. Então, essas partes duras deles, que são os ossos e os dentes, se transformam em rocha. Tá vendo? E aí, fica lá por milhares e milhares e milhares de anos. Estão vendo? E é assim que ficou enterrado os dinossauros por tantos anos. E aí esses estudiosos, os paleontólogos, começaram as escavações para descobrir, né, o que tinha, né, na Terra, para descobrir o nosso passado. E aí eles descobriram um dia ossos de lagartos gigantes, que a gente chamou de lagartos terríveis, lembram? E eles falaram, nossa, olha, então teve épocas que viveram outros seres aqui no nosso planeta, e aí eles começaram a estudar através da tecnologia, através de muito estudo, eles descobriram que existiram os dinossauros aqui antes dos seres humanos, há milhões de anos atrás, através dos fósseis que eles descobriram, que são os ossos, as partes duras dos animais, dos dinossauros, que viraram rochas, porque misturaram com barro, né, com os minerais da terra, ficaram duros e ficaram preservados para que a gente pudesse descobrir e conhecer esses animais tão fantásticos. Entenderam, meus amores? Então, olha só. Primeiro o animal tem que morrer, então viveu, ficou velhinho, morreu. Aí ele começou a afundar na terra, né, no lago. Aí, olha só. Aí a terra o barro começou a cobrir o corpinho dele. Aí as partes moles do corpinho dele foram se soltando, né? Vão se decompondo e vai ficando só as partes duras, que são os ossos, os dentes. E aí eles misturados com a terra, com o barro,
eles viram rochas, viram pedras. E lá eles ficam milhares de anos até que nós, seres humanos, descobrimos que existiram os dinossauros. Entenderam, meus lindos, como é o processo de fossilização? Como que os dinossauros viraram fósseis para que a gente pudesse descobrir que eles existiram? Foi mais ou menos dessa forma. Tá bom, meus lindos? Então, olha só, não esqueçam de colocar a data, caprichem aí. A atividade de hoje é só essa, na página 25, para a gente descobrir como é que os dinossauros viraram fósseis, para que a gente pudesse descobrir que eles existiram no nosso planeta. Tá bom? Se todas as partes dos dinossauros fossem moles, a gente nunca ia descobrir que eles existiram, porque as partes moles dele vão se decompondo, vão se desfazendo, só ficam as partes duras. Tá vendo como Deus é perfeito? Faz tudo perfeito pra gente descobrir, pra gente aprender e ser cada vez mais inteligente? Então é isso aí, meus lindos. Façam com atenção, colhem direitinho, na ordem, e uma boa atividade para vocês.